Meu amigo Marcel está com a oportunidade. Muito boa tarde, o amigo deputado Jaziel, saudades. Esse tempo de pandemia que nos afastou a todos aqui nessa Câmara, não vejo a hora de retornarmos à normalidade aqui também. Acho que é importante nós termos esse contato pessoal, esse diálogo tão produtivo que nós sempre tivemos. O deputado Jaziel e eu, a deputada Bia, que chegou aqui agora também, Vitor Hugo esteve aqui há pouco. E acho importante esse debate em tempos de pandemia, porque nós estamos percebendo justamente o quão amarrados nós estamos no nosso país em particular, quando a educação se torna monopólio do Estado. E mais do que monopólio do Estado, monopólio de sindicatos. Isso é o pior, porque nós estamos vendo muitos estados mundo afora, muitos países, onde de fato a educação é prioridade, com o retorno às aulas nas escolas sendo feito de forma gradativa, com segurança, mas já desde os primeiros meses da pandemia. A Alemanha, no primeiro semestre, já estava começando a reabrir as suas escolas para as crianças não perderem um ano inteiro, como está acontecendo aqui no nosso país. Aliás, um ano inteiro que vai custar muitos anos aí pela frente, deputado Jaziel. Esse debate do homeschooling, portanto, ele é importante para lembrarmos que a educação não pode ser monopólio de ninguém. E ele é importante também para quebrarmos certos tabus que passaram a existir ao longo do tempo e que não existiam desde sempre, portanto. A educação, aliás, pública é coisa da história recente. A educação sempre foi tarefa da família, das comunidades, das igrejas, aliás, que foram tão importantes no processo de educação mundial. Eu que sou luterano, bem sei como Martinho Lutero foi o precursor internacional de educação das meninas, que tinham um acesso mais dificultado para as escolas na época em que ele, com muita coragem, iniciou um processo de reforma da igreja que levou também a uma série de mudanças no cristianismo no mundo todo. Mas esse assunto é para outro momento. Nosso assunto aqui é sobre educação, sobre homeschooling e sobre legalidade do homeschooling. E talvez este seja o aspecto mais importante de todo o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados, porque a constitucionalidade do homeschooling está pacificada. E por quem está pacificada? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, se teve votos vencidos, foi justamente de 2 ministros que declararam, Barroso e Fachin, que mais do que constitucional era perfeitamente legal e natural o exercício do homeschooling sem a necessidade de uma legislação infraconstitucional. Mas a interpretação vitoriosa, majoritária do próprio relator Alexandre de Moraes era de que, apesar de constitucional, era necessária uma regulamentação legal e, por isso, enquanto ela não houvesse, recomendava-se, e eu entendo que a recomendação se dava nesse sentido do Supremo e não uma imposição, porque se o próprio Supremo diz que é constitucional, como se pode falar em proibição da atividade? Portanto, a recomendação do Supremo se dava de que se fizesse uma legislação capaz de atender às preocupações de todos aqueles que buscam se contrapor ao homeschooling. Em particular, sindicatos, como disse no início da minha fala, que buscam o monopólio do exercício da educação das nossas crianças por meio dos seus braços, que é algo muito triste. Então, se é para apaziguar os ânimos, se é para garantir que a oposição existente ao homeschooling constitucional se contente com o fato de que as crianças em educação domiciliar terão as mesmas condições de ensino, e eu digo até melhores, que a experiência prática tem demonstrado exatamente isso, não no Brasil apenas, mas no mundo todo, melhores do que outras crianças, é claro que sempre há exceções. Se é para isso
que bom que estamos aqui reunidos para discutir a regulamentação do homeschooling. E, aliás, corajosos aqueles vereadores municipais e deputados estaduais ou distritais, como é o caso da Júlia Lúcia, que vejo aqui está também inscrita no nosso evento, que propõem iniciativas semelhantes nos seus estados, no Distrito Federal ou nos municípios de regulamentação, porque demonstram assim também serem fiéis seguidores da Constituição, que diz que é concorrente a responsabilidade na área da educação entre estados, Distrito Federal, municípios, União e, claro, as famílias, que têm essa prerrogativa constitucional e, mais do que constitucional, natural da educação. Talvez o maior absurdo veio lá do meu estado, do Rio Grande do Sul, quando um procurador disse que a escola existia para proteger as crianças dos seus pais. Felizmente, uma opinião minoritária, e é por isso que defendemos a liberdade de expressão, até para que mesmo aqueles investidos de poder dentro das instituições possam falar os maiores absurdos e nós possamos contrapô-los depois em eventos como esse, porque a educação não existe, a educação pública, para proteger as crianças dos seus pais. Pelo contrário, os pais têm a obrigação de seguir a educação dos seus filhos, ou a educação que está sendo dada a seus filhos à risca, onde quer que ela ocorra, seja em casa mesmo, porque às vezes não são os próprios pais, podem chamar tutores ou outras pessoas que possam dar o ensino que julgarem mais adequado para seus filhos, seja em escolas privadas ou em escolas públicas. Portanto, doutor Jaziel, e sinto ter me estendido no tempo que me foi concedido, conte comigo nesse debate profundamente importante, porque quero que todos estejam a bordo deles, mesmo os que mais má vontade demonstram, inclusive os sindicatos. Todos os professores, todos os pedagogos, todos aqueles que possam contribuir a este debate, trazer as suas opiniões para que tenhamos a melhor regulamentação possível de algo que já é constitucional, declarado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é natural, porque faz parte da história da humanidade, não pode ser tabu simplesmente porque estamos acostumados com um sistema implementado ao longo das últimas décadas, nem bem séculos, e mais do que constitucional e natural, precisa ser agora também legalizado e regulamentado, e é essa a nossa grande tarefa aqui. Parabéns pelo trabalho, querido amigo, sucesso neste grande evento, parabéns pela escolha dos convidados e conte comigo. Muito obrigado.